Hoje vamos falar de algumas situações de retas, tá? Vamos falar de retas paralelas, retas paralelas. Que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que não se encontram em nenhum momento. Elas andam lado a lado e em nenhum momento elas se cruzam, ok? Essas retas paralelas, se eu colocar o exemplo de duas retas RR representadas, elas não têm ponto em comum. Quando isso ocorre, duas retas coplanares, dizemos que elas são paralelas. Então, veja o exemplo. Aqui eu tenho uma reta R minúsculo, e aqui do lado a reta S, pertencente ao mesmo plano. Essa distância entre elas é fixa, elas nunca vão se tocar, ok? Então, duas retas são paralelas quando elas não possuem ponto em comum, ok? Tudo bem? Paralelas não se tocam. Retas concorrentes. Dizemos que duas retas RS são concorrentes quando elas se interceptam no ponto P ou em um único ponto. São ditas concorrentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma reta R aqui, lá, e uma reta S aqui, elas se tocaram nesse ponto aqui. Esse ponto eu vou chamar um ponto P qualquer. Podia ser qualquer letra, gente. Vou chamar P de ponto. Então, duas retas que se cruzam num único ponto, elas são chamadas concorrentes. Ok? Retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares. Perpendiculares. Ok? Duas retas são todas as retas perpendiculares, elas são concorrentes. Então são duas retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. Então aqui duas retas concorrentes. Agora se elas forem concorrentes, olha lá, aqui a reta R e aqui a reta S. Veja que elas se cruzam num único ponto, o ponto P. Mas o ângulo que elas fazem entre elas, quando a gente representa assim, ó, redondinho aqui, equivale a 90 graus. Então, quando o ângulo formado entre essas duas retas concorrentes for 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Quer dizer, elas não deixam de ser concorrentes, ó, se tocam no único ponto. Só que além de ser concorrentes, elas são perpendiculares. Tudo bem até aí para vocês? Então, tivemos uma visão de reta, reta paralela, reta concorrente e a reta concorrente em especial, além de ser concorrente, perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. É bom vocês acostumarem com esse nome. Perpendicular significa 90 graus. Duas retas perpendiculares, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Paralelas não possuem ponto em comum, elas não se tocam. Concorrente é um único ponto comum e além de concorrente ela pode ser perpendicular quando ela toca no único ponto e ainda forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho aqui de ângulos opostos
pelo vértice, que é o chamado OPV, ângulo oposto pelo vértice, tá? O ângulo, quando ele é oposto pelo vértice, ele é dito congruente, ou seja, tem o mesmo valor. Então, olha lá, aqui eu tenho uma reta R e aqui eu tenho uma reta S. Aqui é o ponto que ela se cruza, ela forma este ângulo, que eu vou apresentar com 2 risquinhos, e ele apresenta logo desse aqui. Esse aqui é o vértice, vamos chamar o ponto P. Esse vértice aqui, ó, ele tem um ângulo para lá e um ângulo para cá. Eu coloquei 2 setinhas aqui, só para lembrar que eles são opostos pelo vértice, são iguais. Ok? Então, se esse ângulo aqui for A e esse aqui B, nós podemos dizer que A é igual a B. Deixa eu ver se está saindo aí na tela ou se está fora do quadro. Não, está tranquilo. Então, OPV, ângulos opostos pelo vértice, são iguais. Se eu tivesse pego esse aqui, ó, aqui e aqui, vou até colocar para cá, ó, o A é igual a B. Só para usar esse espaço aqui, ó. Esse ângulo aqui também, vou colocar em preto para destacar. Se a gente chamar esse ângulo aqui de C e esse aqui de D, eles também têm o mesmo vértice e são opostos, ó. Então, nós também chegamos à conclusão que o C é congruente ou igual a D, tá? Então, ângulo formado por 2 retas. 2 retas se cruzam e formam 4 ângulos. São iguais 2 a 2. Esses dois opostos pelo vértice, ó, um para um lado, outro para o outro, aqui é o vértice, são iguais. Aqui é a mesma coisa. O vértice aqui para um lado e para o outro. Então, os ângulos são opostos, são iguais. Ou seja, um que está na frente do outro é igual. Tudo bem? Então, nós vimos aí, rapidinho, retas paralelas. Elas são paralelas todas as vezes que ela não possui ponto comum. Elas são congruentes quando elas apresentam um único ponto comum. Ok? A reta R, reta S, ponto comum P, elas são concorrentes. Ok? Então, uma concorre com a outra. E entre as concorrentes, nós temos a perpendicular. O que acontece? Elas são concorrentes e formam entre elas um ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadradinho aqui, com um pontinho no meio, é a representação do ângulo de 90 graus. Elas também formam, 2 retas formam 4 ângulos, ó. Esse. Eu denominei aqui os dois desse lado aqui, A e B, e aqui é o vértice. Então, o vértice oposto é o que está para o lado contrário. Então, o A está para cá, o B está para lá. Então, o oposto por esse vértice, o A e o B, são iguais. Agora aqui, C, D. O C está oposto a D. Então, C também é igual a D. Ok? Tudo bem? E você nadava vai tirar uma relação aqui, ó. Aqui, o ângulo sobre uma reta, a soma dele é 180. Então, eu tenho A e C, ó. Daqui até chegar na reta, dá A mais C. Então, A mais C é um ângulo raso, 180. Ou aqui por baixo, B mais D, também é 180. Ou em cima dessa, C mais B, 180. Ou embaixo dessa, A mais D, 180. Ok? Então, o que você conclui quando você encontra 2 retas concorrentes? Em primeiro lugar, se você comparar os ângulos que tiver nela, são 4. Ou os dois são iguais, ó, A e B é igual, ou C e D é igual. Se não for oposto pelo vértice, eles são suplementares, ou seja, por exemplo, o A não é oposto pelo vértice com C, então a soma dele é 180. O A não é oposto pelo vértice com D, então A mais D também é 180. Mesma coisa se analisa o B.
o B não é oposto a C, então B mais C, 180. Não é oposto a D, B mais D, 180. Porém é oposto a A, então A e B são iguais. Mesmo raciocínio pode fazer aqui, ó. C e D são opostos e versos, então são iguais. Só que o C e o B não, então a soma é 180. O C e o A, 180. O D e o B, 180. O D e o A, 180. Ou seja, só existe duas hipóteses quando você analisar os quatro ângulos. Ou, se você tiver um ângulo, ou o outro é igual, se alguém estiver fazendo alguma pergunta. Por exemplo, aqui, vou colocar um exemplo aqui simples para... Alguém vai lá, coloca uma questão na prova de vocês lá e determine o valor do ângulo X, por exemplo. Vamos chamar aqui R. Aqui é R, já está o R, e aqui o S. E ele diz que este ângulo aqui vale 120 graus e diz assim, determine o valor de X, Y e Z. Aí você olha assim, mas como? Você só tem um. Primeira coisa, aqui é o vértice. Olha, 120 é oposto a Y. Então tu já sabe que o Y é 120. Já resolveu o Y. Outra coisa que eu disse para vocês agora há pouco. Se não for oposto, a soma é 180. Então esse mais esse é 180. Então quanto é o Z? Aqui é 120, para 180 falta 60. E o Z é oposto a X. Então X é igual a 60. Ou seja, quando você acha o ângulo, ou ele é igual, que é o oposto pelo verso, ou ele é o que falta para 180. 120 mais 60, 120 mais 60. Simples. Tranquilo? Tranquilo aí, gente? Até aí? Mais um exemplo. As duas retas RS, você vê usando sempre RS, mas a representação de reta você pode colocar qualquer letra, desde que você coloque minúsculo. Por que os livros costumam usar RS? Porque já é usado muito o X, o Y, o Z nas equações. Então, usa uma letra que não é comum usar nas operações, RS. Tá? Aí eu vou dizer para vocês que este ângulo aqui, ó, é X, este ângulo aqui é Y, este ângulo aqui é Z, e este ângulo aqui X, Y, Z, vou colocar aqui a letra T, X, Y, Z e T, tá?
Aí eu vou dizer, eu quero que você diga se é verdadeiro ou falso. X é igual a Y. X é igual a Z. X mais Y é igual a 180. Verdadeiro ou falso, viu, gente? V ou F? Y é igual a T. E Z mais T é igual a 180. Então veja lá. Olha um monte de informações aqui, não tem nenhum número. Aí você fica dizendo, pô, professor, não tem nenhum número, como é que eu vou saber disso? Então, nós vamos analisar aqui oposto pelo vértice. Olha lá. X e Z, esse está para lá e esse está para cá. Então, eles são iguais. Procura aqui. X e Z, verdadeiro. X e Y, nós falamos agora há pouco. Se ele não é oposto, a soma dele é 180. Então, ele não é igual. Então, falso. Mas olha, x mais y é 180. Verdade, porque nós falamos, se opostos, os opostos são iguais, os demais a soma é 180. Então, esse mais esse é 180, esse mais esse é 180. E esse são iguais. Então, ele pergunta aqui, y e t, ó, y e t, oposto pelo vértice, verdadeiro, são iguais. Z mais t, o Z é oposto pelo vértice do X. Ó, X está aqui, o T está para cá. Então, se ele é igual a X, o outro, a soma é 180. Então, verdadeiro. Então, olha o tanto de pergunta que eu consegui tirar sem apresentar um número em duas retas concorrentes. Tudo pela regra do OPV, ângulo oposto pelo vértice. Tá ok? Então, próxima aula a gente continua.